ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque da sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, tem cuidado, guiado e protegido as nossas vidas. Ao nosso Criador, a nossa mais profunda gratidão. Que os senhores possam serem visitados. Eu estou escrevendo alguns textos falando sobre as seitas. Mas prepare aí seu copo com água. Se os senhores querem participar da bênção comigo, deixa aí próximo o seu copo com água. No final vamos consagrar para participarmos juntos. Se o Senhor, se a senhora for frequentar uma seita, os senhores ficam sabendo que uma seita não tem base, não tem um alicerce solidificado. As seitas, elas são como uma serpente, uma cobra, que vivem dando voltas, como um camaleão. O camaleão, ele muda devido às estações, devido ao lugar que ele se encontra. E estas seitas que estou dizendo, que vivem dando volta, elas são semelhantes a um camaleão que muda devido ao lugar, as estações do ano, como a serpente que trocam as suas escamas em algumas épocas do ano, mas o veneno permanece o mesmo. E por que estas seitas elas agem assim? Porque elas mudam. Quando elas verem que elas não estão alcançando seus objetivos, estão perdendo adeptos, fiéis, elas mudam. Vejam, senhores, porque o perigo que o senhor, que a senhora corre de fazer parte de uma seita. Ela não tem um alicerce solidificado. A base dela não é Cristo, não é o Evangelho da salvação, porque o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, ele não pode mudar, ele não pode sofrer alterações. E isto não acontece nas seitas. Um exemplo, este canal tem como base o Evangelho eterno, o Evangelho do reino, o Evangelho da salvação.
este canal, ele está solidificado sobre a pedra angular, que é Cristo. Jamais os senhores irão ver mudanças nesse canal, eu fazendo algo aqui mirabolante, risos, gracejos, contando inverdades, tecendo fofocas para ganhar seguidores. Porque este canal não pode sofrer alterações, mudanças. Porque a base deste canal é o Evangelho do Reino, é o Evangelho eterno. No livro de Mateus 21, versículo 42, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para compreender estas verdades, Senhor. E ali nos fala que a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal pedra de esquina. Se um ministério está solidificado sobre a pedra angular, ele não tem como mudar. Se nós construirmos uma casa, um edifício, com uma base solidificada, jamais esta obra, esta construção irá ruir. Porque a sua base está bem fundamentada. Então, aqueles que frequentam ou que vão frequentar uma seita, corre este risco de ficarem como uma palha sendo levada pelo vento. Reprisarei tantas vezes. Uma serpente, ela não tem base. Ela anda cortando voltas. E assim são as seitas. Elas mudam de tempo em tempo. Quando elas verem que estão perdendo seguidores, que a estratégia delas não está dando certo, elas mudam devido às estações, devido às ocasiões. E eu falarei de algumas mudanças de muitas seitas. A seita dos Mormons, essa seita, o seu seguidor, seu fundador, disfarçado em anjo de luz, mas um portador das trevas, já chegou a ter 40 mulheres, dentre estas algumas de menores. E este evangelho, esta forma de pregar dos Mormons, escandalizou muito, onde eles falam que um homem pode ter tantas companheiras que ele quiser, desde que seja casado com uma só mulher, com uma só esposa. Esta forma deles escandalizou muito e fez com que eles perdessem muito espaço. E no decorrer do tempo, eles vêm se modificando. Vêm modificando. Porque isso causou muito escândalo. E eles têm mudado. É só observarem as mulheres, as vestes das mulheres,
as vestes dos homens, para tentarem apagar um tanto do vexame que esta seita já passou. Então eles têm modificado, trocado as suas roupagens para ganhar adeptos, e muitos estão indo para esta seita, achando que eles estão com a verdade. A outra seita, Torre de Vigia, eu que já acompanho, que estudo estas seitas há cerca de 40 anos, se fosse escrever as mudanças que já ocorreram na seita dos Mórmons, na seita dos Testemunhas de Jeová, na seita dos Adventistas do sétimo dia, na seita universal, se fosse para falar destas mudanças, as quais, em algumas delas eu já participei, uma enciclopédia seria muito pouco. As mensagens pregadas pelos Testemunhas de Jeová, que antes era Torre de Vigia, o Charles Russell, fundador Torre de Vigia, as mensagens pregadas pela Torre de Vigia eram tão ridículas que eles resolveram mudar para os Testemunhas de Jeová. Mudaram as roupagens, as maneiras de abordarem as pessoas, mas o veneno é o mesmo. Os fundamentos são o mesmo. Gostaria que o senhor, a senhora, prestasse bem atenção, porque as seitas mudam devido às ocasiões. Elas mudam constantemente, elas estão mudando. Veja os Mórmons, veja os Testemunhas de Jeová. Eles estão sempre mudando. Isto não pode ocorrer com um ministério que tem a base solidificada no Evangelho do Reino, no Evangelho da Salvação, em um ministério que a sua base é Cristo, a pedra angular. Salmo 118, versículo 22. A pedra que as seitas rejeitam, esta veio a ser a principal pedra. Eu irei reprisar tantas vezes. Se nós fizermos uma construção com uma boa base, não podemos mudar esta construção de lugar. Os ministérios que pregam o Evangelho do Reino não pode mudar. Aceita quem quiser aceitar, porque este Evangelho não pode sofrer alterações. E aí eu volto a dizer para os senhores, a reforma que ocorreu no ano de 1517, o Evangelho não pode sofrer mudanças.
A nossa maneira de pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, não pode mudar. Não pode haver gracejos, piadas, coisas engraçadas, porque estamos pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação. E não podemos ganhar almas com o falso Evangelho. Devemos estar sempre apontando para o alvo, que é Cristo. A nossa base solidificada. Irei dividir esse estudo na primeira e na segunda parte para falar sobre as mudanças que estão ocorrendo na Universal e também na igreja, na seita dos Adventistas, todas seitas. Na Universal, de lá saíram inúmeras seitas, porque eles acharam uma fragilidade sobre a tal fogueira santa. E aqueles que saem de lá fundam seitas, porém encontraram esta brecha de não colocarem nos ministérios, nas seitas fundadas por eles, diferenciando somente na fogueira do Edir Macedo. E de lá saíram Valdemiro, R.R. Soares, Agenor, Gerson Cardoso, muitos que saem de lá, diferenciando somente nessa tal fogueira santa. Então vejam, senhores, e aí eles estão arrumando um meio para não perder tantos seguidores, porque na época da determinada fogueira santa, da tal fogueira santa, as igrejas ficam vazias, e todos que saem de lá fundam seitas, só não coloca essa fogueira santa, para diferenciar um pouco da seita universal, mas são dissidentes, bem próximos da seita universal. E aí o próximo agora falarei das mudanças que estão ocorrendo na seita dos adventistas, porque eles estão ficando apertados. As pessoas também estão sentindo enganadas pelas doutrinas que está dentro dessa seita. E dentro da seita dos adventistas são inúmeros segmentos dentro de uma só seita. Falarei no próximo estudo. Então as seitas, se o senhor, se a senhora forem fazer parte de uma seita, saibam que elas não têm uma base solidificada. Elas não têm alicerce. Elas mudam como um camaleão, como a serpente. Muda de vez em quando. Elas estão mudando para não perderem adeptos, para não perderem fiéis. Elas mudam. E isto jamais pode ocorrer com o Evangelho eterno, Evangelho do Reino, Evangelho da salvação.
Porque a base do Evangelho do Reino é Cristo. E este fundamento, esta base, esta pedra não pode ser trocada. Porque ela é a principal pedra. E reprisarei tantas vezes, todas as seitas não têm esta base. Elas não estão fundadas, edificadas sobre a pedra angular. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai. Abençoe a água desse homem, desta mulher. Aqueles que participarem desta água receberão bênçãos, vida em abundância, meu Pai. Guarda os seguidores deste canal das enfermidades, das pestes, das enfermidades que está assolando este planeta. Guarda a nossa saúde, a nossa alma, a nossa vida, para que um dia possamos te glorificar na glória eterna, em espírito e em verdade, cada vez mais. Vamos participar da água. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração, meu Pai. Passa com teu poder no alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés. Exaltado seja a glória do teu Espírito. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Nos dê a sua proteção, meu Pai, a sua direção. Proteja, nos guarda das balas perdidas, dos homens sanguinários, dos prejuízos inesperados, meu Pai. Exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para todo e sempre. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.